Agora são 7 horas e 51 minutos. O cratense Camilo Sobreira de Santana, que foi governador do Ceará durante 2 mandatos e eleito senador pelo Ceará, aceitou o convite do presidente Lula para ser ministro da Educação. E hoje ele também aceitou o nosso convite e é o entrevistado do Café Especial do Balanço Geral Ceará Amanhã. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Miguel. Bom dia, Catiúza. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Balanço Geral. Um prazer tomar esse café aqui hoje, nessa quarta-feira. Bom dia, o prazer é todo nosso, né? Agradecendo aí, a gente sabe que o senhor tem uma agenda, assim, bem concorrida, mas o senhor tirou um tempinho e, como o Miguel falou, aceitou o nosso convite, a gente que agradece. E o senhor aqui vai tomar café de verdade, viu? E, aliás, café lindo. O senhor gostou da mesa? Muito bonita. Ó, a gente tem de tudo aqui, tem cuscuzinho, tem tapioca, pãozinho, cafezinho, suquinho de morango. Agora, botando tudo isso aqui num prato. E uma pratada de piqui com baião de 2. O senhor fica com o quê? Prefere o quê? Com baião de 2 com piqui. Mas adoro a tapioca. É o meu café, geralmente, todos os dias, é comer uma tapiocazinha, com leite, café, um ovo. Ovo é maravilhoso. Tem substância, como se fala no Ceará, né? Gente, eu falei sobre o piqui porque, assim, o Camilo Santana é cratense, né? Estudou no Juazeiro, começou a carreira política por Barbalha, então o piqui é um fruto típico, inclusive acho que tá na época, né? Isso. Do Cariri, e aí realmente o piqui é tipo assim, ou eu amo ou eu odeio, né? A época do piqui geralmente começa quando começa a chover, né? Já era meio de dezembro, janeiro, fevereiro, é a época da safra boa do piqui lá no Cariri. E eu, quando era menino, meu pai, a gente saía de madrugada para subir a Serra do Araripe, papai tinha um jipe, a gente ficava, e o piqui de madrugada ele cai, você não tira da árvore, né? Ele cai, então você apanha no chão, e eu de madrugada apanhava os piqui com meu pai, ele parava o carro, eu descia quando eu era pequenininho, mas é uma tradição lá do Cariri, do crato, né? Tem saudade? Diz que o crato é piquizeiro e o juazeirense é rombeiro, né? Bom demais. Um cafezinho, ministro, Vamos bora? lá. Se eu tenho açúcar, tem adoçante, o senhor escolhe aqui, tá? Dá um cafezinho pro senhor aqui, tomar um cafezinho com a gente. Para reduzir o E deixa eu lhe perguntar uma curiosidade, ministro. Fortaleza, Ceará, Crato, Barbalha, Icasa, Guarani, Atlético Cearense, qual que é o time aí do ministro, hein? O time que desde pequeno eu torço lá na região do Cariri é o Icasa, que aliás não está bem, né? Mas eu sempre torci muito pelos times do cearenses que possam estar cada vez mais orgulhando a nossa população, né? Eu tive a sorte como governador do estado, os 2 times irem para a Série A, tanto Fortaleza como o Ceará, nós sempre apoiamos como governador e como governo do estado. Infelizmente o Ceará caiu, mas estou torcendo também que ele suba, para que a gente possa ter tanto o Fortaleza, que tem feito um grande trabalho, como o Ceará, 2 times importantes que possam representar na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é autoestima para a população, isso mexe com a economia do estado, isso é importante. Então, a minha torcida é que os times cearenses possam se destacar cada vez mais, como tem sido feito agora, os nossos principais times, Fortaleza e Ceará. Em ascensão. Ainda mostrar o nosso castelão, né, ministro? Claro. Ministro, agora o senhor, né, tem uma agenda assim muito concorrida. Miguelzinho, que arrocha o cafezinho também. Obrigado. O senhor tem uma agenda muito concorrida, né? Como eu falei agora há pouco, reuniões, ligações. Acho que o seu telefone, o senhor deve ter uns 5 telefones, né? Enfim, compromisso, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da vida pessoal, tem menina aqui, tem família aqui, né? Como é que o senhor consegue, assim, o senhor está de férias agora, conseguiu... Eu vou fazer primeiro essa pergunta, o senhor conseguiu tirar férias mesmo? Na verdade, sim, eu estou há 1 ano a convite do presidente Lula para assumir essa grande missão que eu talvez considero uma das mais importantes da minha vida, que é cuidar da educação do Brasil. Para mim é a coisa mais importante de uma nação, né? Fruto de todos os resultados que o Ceará alcançou ao longo dos últimos anos, se destacando na educação pública no Brasil. Agora mesmo conseguimos trazer o ITA para o Ceará, que eu acho que foi um grande legado que a gente vai deixar para o Estado, né? Até porque 40% dos alunos que passam no ITA no Brasil são cearenses, ou estudaram aqui no Ceará. Então é um resultado, assim, um esforço que o presidente Lula, que nós fizemos. E aliás, semana passada já demos a ordem de serviço da obra. E o vestibular agora é dia 13, né, de outubro, a primeira prova, e em novembro a segunda prova, para a primeira turma do ITA do Ceará. Então já vamos começar, mesmo se a obra está pronta ali na base aérea, os alunos vão começar a estudar em São José dos Campos, São Paulo. Então é uma vida
vamos dizer assim, viajando o Brasil inteiro, viajando os estados, organizando o ministério que estava praticamente desmontado quando nós assumimos, criando programas importantes de creches, de alfabetização da idade certa, de escola tempo integral, criamos o Pé de Meia, que é o programa, você tem uma ideia, Catiusa? 480 mil jovens no Brasil deixam a escola pública por ano no ensino médio brasileiro. Estou falando de 1 milhão de jovens que deixam a escola e muitas vezes o maior motivo é por falta de apoio de questões financeiras. Precisa ajudar o pai, precisa ajudar a mãe no orçamento familiar, né? Então, assim, você acha que esse programa vai virar um programa tipo ponta de lança como um Bolsa Família da educação, digamos assim? Eu não tenho dúvida. Hoje já é um programa assim, reconhecido nacionalmente. Foi uma coisa muito rápida. Nós aprovamos a lei no Congresso Nacional em dezembro e já em março começamos a implementar o pagamento dos jovens. Então já estamos pagando desde março. Agora, tem a contrapartida do jovem. É frequência na escola e passar de ano no final do ano, que recebe uma poupança de mais R$1.000 no final do ano, né, para o futuro dele. Então, pra você ter uma ideia, Cadius, jovens estão voltando para a escola por conta do Pé de Meia. Vocês têm esses números? Ainda vamos fazer um balanço maior agora no censo escolar, mas eu já tenho assim, um indicativo de que jovens estão retornando para as escolas nessa idade, exatamente por conta do programa Pé de Meia. Então, isso é um conjunto de ações que a gente tem feito no Ministério para apoiar os municípios, apoiar o Estado. Eu sempre tenho dito que o papel do Ministério é um papel de maestro, de indutor, de coordenador da política. A política ela acontece lá na ponta, né? Lá no município, lá no Estado. Nós implantamos o maior programa de escola tempo integral da história do Brasil. Aumentamos, Miguel, 1 milhão de novas matrículas na escola pública, da educação básica, só nesse ano 2024. Né? Agora mesmo, semana passada, juntamente com o governador Amando, anunciamos mais 55 escolas de tempo integral aqui para o Ceará. Né? Estamos passando recursos para o Estado e município, para todo o Brasil, para que eles ampliem as escolas de tempo integral nos seus municípios, nos seus estados. Então, assim, tem sido um esforço enorme, claro, esse vai e vem, porque toda semana eu volto para o Ceará no final de semana, porque a minha família está aqui, meus filhos, minha esposa. Então, eu fico nesse, para lá e para cá em Brasília e rodando o Brasil com o presidente todo, né? Rodando o Brasil todo com o presidente para anunciar novos institutos federais, ampliações nas nossas universidades. Vamos ter aqui em Fortaleza um novo hospital universitário da Universidade Federal do Ceará, né? No Parangabuçu, vai ser um novo hospital para atender não só a demanda da Faculdade de Medicina e as áreas de saúde da Universidade Federal do Ceará, mas vai ser um hospital do SUS para atender a população. Sábado estive no Juazeiro para anunciar o primeiro hospital universitário da Universidade Federal do Cariri. Será um hospital de 200 leitos, 20 leitos de UTI, para atender também a população. O governador desapropriou o terreno. Enfim, estamos trabalhando muito, né, para que a gente possa avançar, fazer avançar, porque eu acredito, Catiusa, isso é uma coisa que, princípio de vida, que eu acredito que o grande caminho para construir uma sociedade melhor passa pela educação. Ô, ministro, aproveitar a sua passagem aqui com a gente, um golinho do seu café, tem uma preocupação muito grande por parte de alguns especialistas com aquele famoso jogo do tigrinho dentro da sala de aula. Inclusive, eu já vi que o senhor já se posicionou sobre isso com uma certa preocupação, porque isso pode comprometer o aprendizado dos nossos alunos. Sem dúvida. Esse é um tema que nós reunimos no Ministério uma equipe para elaborar e discutir a partir de evidências, de experiências em outros países. Já tem experiência, inclusive, também aqui no Brasil, que a gente tem uma regulação para o uso do celular em escolas, principalmente dentro de sala de aula. Eu, particularmente, defendo que há um prejuízo enorme para a aprendizagem do aluno. Há um déficit de atenção em relação a quando você usa esse tipo de aparelho dentro de sala de aula. O que nós estamos defendendo, que inclusive tem um programa dentro do Ministério, é garantir conectividade para todas as escolas públicas no Brasil até o final do governo do presidente Lula, 2026, mas que essa conectividade, a escola tenha computador. Eu mesmo, como governador, distribuí tablet para os alunos da escola pública. Aliás, é lei. O governador agora também está entregando os tablets, todo ano entrega tablets para os alunos, né? Eu entreguei computadores, laptops e computadores para os professores da escola pública do estado do Ceará. É claro que as pessoas querem estar conectadas, querem ter acesso ao computador, querem ter acesso ao tablet, mas o que nós queremos dentro da escola é que o uso dessas ferramentas sejam para fins pedagógicos, para garantir a aprendizagem, a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, né? Eu acho que os pais têm a responsabilidade
de regular e controlar o uso fora da escola, em casa, né? Porque eu mesmo controlo muito meus filhos. Eu só fui dar celular para meu filho depois de 12 anos, né? E controlo 1 hora por dia, ele tem o direito de usar o celular para fazer determinadas atividades. Então, o que nós queremos é que essas ferramentas sejam usadas na escola com fins pedagógicos. Portanto, tem que ter restrição, tem que ter proibição, tem que ter uma regulamentação. Não tem uma regulamentação no Brasil para isso. Então, nós estamos num processo, esse é o posicionamento do Ministério, esse é o posicionamento do presidente Lula. Claro que precisa de uma lei no Congresso Nacional. Então, é um bom debate que nós vamos fazer agora, que esperamos que a gente possa resolver e encaminhar esse assunto até o final do ano no Congresso Nacional. O senhor deu uma arrumada, né, no ensino médio. Tem algo previsto já para o ensino fundamental? Ensino fundamental, nós criamos o programa, Catiusa, que foi a experiência do Ceará garantir a alfabetização das crianças na idade certa. Quando nós chegamos no MEC, 63% das crianças brasileiras não aprendem a ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental, que é a idade correta para isso. Então, nós criamos um grande programa que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É por adesão, 100% dos estados aderiram. Só não aderiram 10 municípios do Brasil, todos os outros aderiram. Então, nós já temos hoje uma rede de 7.500 alfabetizadores em cada município do Ceará, do Brasil, em todos os estados brasileiros. Repassamos recursos para material didático focado na alfabetização, repassamos recursos para formação de professores, repassamos recursos para avaliação. Pela primeira vez nós temos uma avaliação por aluno, por escola, por município, por todo o Brasil. Definimos metas para serem cumpridas até 2030. O único estado do Brasil que já cumpriu a meta até 2030, que é ter acima de 80% dos seus alunos alfabetizados na idade certa, é o Ceará. Tem estado que ainda tem 25%. Então a ideia é que possamos ter todos os estados brasileiros, né, até 2030, com pelo menos, nossa meta é 100, mas com pelo menos acima de 80% das crianças alfabetizadas. Criamos um programa de tempo integral para a educação básica, até porque é lei do Plano Nacional de Educação que a meta é 25% pelo menos das matrículas da educação básica na escola ser de tempo integral. Quando nós chegamos no Ministério era apenas 15%. Nós já estamos hoje em 21% só no nosso primeiro ano. Então, a escola tempo integral é aquela escola que olha para o projeto do aluno, que o aluno passa o dia na escola, que faz as refeições, que pratica um esporte. Às vezes eu falo, Miguel, por que os Estados Unidos, esses países, se destacam tanto nas Olimpíadas? Porque eles começam a praticar o esporte dentro da escola. A natação, o basquete, o vôlei, o atletismo, lá na escola. E é uma escola de tempo integral, que o jovem passa o dia na escola, faz a disciplina durante a manhã e à tarde pratica o esporte ou vice-versa. Faz uma atividade, faz um curso de informática, faz um curso de línguas, como nós criamos aqui no Ceará, o Centro de Cearense de Idiomas, para que os nossos jovens possam aprender inglês, francês, espanhol. Então, são várias ações. O pé de meia é para a educação básica do Brasil, é para o ensino médio. Então, enfim, são um conjunto de ações que nunca o Ministério, Catiusa, olhou tanto para a educação básica brasileira. Né? E digo o motivo. 68 milhões de brasileiros não terminaram o ensino básico no Brasil. Nós estamos falando de 1/3 da população brasileira. Então, o mínimo que o país precisa garantir é que a população brasileira termine o ensino básico nesse país, né? Que faça um curso técnico. Por isso, nós estamos implantando mais 100 novos institutos federais no Brasil, 6 aqui no Ceará, 2 em Fortaleza. Vai ser ali na antiga Secretaria de Segurança Pública, na Bezerra de Menezes, aquela área todinha, aquela quadra, o governador doou para o Instituto Federal, porque nós construímos aquele grande centro integrado de segurança ali, quase em frente à base aérea ali, aqui em Fortaleza, um grande centro, aliás, é o melhor centro integrado de segurança pública do Brasil. Então nós vamos ter o Instituto Federal lá na antiga Secretaria, já foi doado para o Instituto Federal, e vamos ter um na Messejana. Então são 2 novos campi de institutos federais só em Fortaleza, mais 4 no interior do Ceará. Então, para que a gente possa estimular as oportunidades para os nossos jovens no ensino técnico, na formação, que ele já saia da escola do ensino médio com a formação técnica e aí ele possa optar ir ou não para a universidade depois que ele terminar a educação básica. Agora, ministro, em relação à educação infantil, né, a creche principalmente é um gargalo não somente nas capitais brasileiras, mas também em grandes municípios no interior do país. A gente sabe que a mãe, às vezes, se sacrifica, deixa de trabalhar para cuidar da criança porque não tem a quem recorrer. E aí ela acaba atrasando a vida no processo de estudo, no processo de trabalho e só se dedicando a ser mãe. Como é que o Ministério vem pensando para garantir o acesso das mães
as creches para os bebês, principalmente? Miguel, nós fizemos agora uma pesquisa para entender o número de crianças que estão nas filas das creches. Uma coisa é você ter o censo, quantas crianças de 0 a 3 anos precisam de creches no Brasil. Uma coisa é você ter esse censo, porque tem mães que não querem botar a sua criança na creche. Tem mãe que enfim, principalmente das faixas mais altas, né? Então, na verdade, a gente fez uma pesquisa para saber qual é o número de crianças, estamos concluindo essa pesquisa, qual é o número de crianças que estão hoje na fila, que querem ir para a creche, as mães querem colocar seus filhos na creche e não tem vaga. Então, exatamente para a gente direcionar, nós agora autorizamos, aqui no Ceará foram 78 novas creches que nós autorizamos, já assinamos contrato com os municípios, né? Então, mas a gente precisa entender, para que eu possa botar uma creche no município que tem uma fila maior, uma creche onde não há fila, eu preciso direcionar melhor. Uma coisa é não sei se você está entendendo, uma coisa é o número, porque tem direito à creche e é lei que pelo menos o Plano Nacional da Educação diz que o Brasil precisaria até 2024 50% das crianças de 0 a 3 anos ter creche, estar em creche. Nós não atingimos ainda nessa meta, nem na metade. Até quando? Até 2024. Até 2024. Isso era 10 anos atrás, essa lei foi aprovada. Então, nós estamos correndo. Eu recebi o Ministério com 5.800 obras paralisadas e inacabadas do governo passado, né? Do governo Bolsonaro. Então, nós estamos recuperando essas obras. Só aqui no Ceará são 276, são creches, são escolas, são quadros poliesportivos em escola. Então, estamos retomando essas obras. E lançamos no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do presidente Lula, novas obras na educação. Como eu falei, institutos federais, novos campos de universidades, novas obras, como eu falei, hospitais universitários, etc. Mas creches e escolas de tempo integral. Aqui no Ceará, nós já assinamos 78 novas creches. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa garantir que pelo menos metade, cumprir a meta da lei. Mas o que nós queremos é zerar as filas de creche. Né? E claro que isso precisa de uma parceria com os prefeitos, precisa de uma parceria com os estados, principalmente com os municípios, porque são eles que administram e gerenciam as creches dos municípios brasileiros. Então, eu sei o que é uma mãe precisar sair de casa. Você sabe qual é um dos motivos que o aluno do ensino médio abandona a escola? Porque ele fica cuidando dos filhos menores em casa enquanto a mãe vai trabalhar porque não tem vaga na creche. Então, cuida dos irmãos. Cuida dos irmãos, né? Então, esse é um dos motivos que nós levantamos. É gravidez precoce das adolescentes, é o filho maior que precisa cuidar dos filhos menores em casa porque a mãe não tem uma vaga de creche. É a questão financeira, que é o grande motivo para ajudar o pai e a mãe, principalmente mães solteiras que precisam de uma renda familiar para garantir. Então, garantir creche é uma determinação do presidente Lula e nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando para que a gente possa atingir e garantir que todos os municípios possam ter apoio do governo federal. Mudamos pela primeira vez na história o fator de ponderação do Fundeb. O Fundeb é o Fundo da Educação Básica que financia a educação básica no Brasil. Pela primeira vez, aí você tem o valor aluno ano que é repassado por município. Então nós ampliamos para creches no Brasil, ampliamos para creche de tempo integral, ampliamos para escolas quilombolas, escolas agrícolas, escolas indígenas, para alunos com deficiência, que a gente sabe que é preciso apoiar, precisa ter mais profissionais na escola. Então o valor desses alunos hoje é repassado maior para as escolas. Tudo dentro de uma estratégia, tudo dentro de uma análise técnica para que a gente possa melhorar e atender. Mas essa coisa da creche, Catiúza, é algo prioritário do governo do presidente Lula para que a gente possa garantir que as mães tenham creche para colocar seus filhos. Antes da gente mudar a pauta, falar um pouquinho de política, eu não posso deixar o senhor passar por aqui sem falar sobre o Enem. Tem alguma expectativa de mudança no Enem do próximo ano ou não? Não. O Enem esse ano vai ser em novembro. Nós estamos cada vez mais estimulando que o aluno faça o Enem, porque o Enem para quem está no ensino médio, é gratuito, não paga nada. E é a porta desse jovem para a universidade. Então, para você ter ideia, enquanto o Ceará tem quase 100% dos alunos do ensino médio fazendo o Enem todo ano, tem estado que tem 25%. Então, nós fizemos um trabalho, porque a curva do Enem estava caindo quando nós chegamos no Ministério, agora está subindo. Nós estamos aumentando cada ano, esse ano foi mais de 500 mil novos alunos inscritos no Enem, estamos estimulando os alunos, porque, repito, é a porta de entrada do nosso aluno. Lembrando que 50% das vagas das nossas universidades são para alunos de escola pública. Então, já é uma grande oportunidade para esses jovens fazerem o Enem. E o Enem não sofrerá mudanças nesse ano. O que eu defendo, Catiúza, é que o Enem precisa ser
a formação geral básica do ensino médio, o Enem precisa se focar nessas disciplinas, né, nessa área. Porque aí você dá igualdade a todos os alunos fazer o Enem igual. Quando você criou aqueles itinerários e fazer o Enem a partir de itinerário, o que é itinerário? São disciplinas optativas, são disciplinas que vão acrescentar, são importantes, mas se eu for cobrar isso no Enem, qual é a desigualdade que eu crio nos jovens? Tem município que tem itinerário A e o outro tem itinerário B. Tem município que tem escola que nem conseguiu ofertar itinerário nenhum para esse aluno, né? Você lembra da crítica que foi feita, como ensinar a virar milionário, como aprender a fazer brigadeiro? Então, como é que eu vou cobrar isso com áreas diferentes dentro de uma prova do Enem? Então, eu crio uma injustiça, uma desigualdade perante os jovens brasileiros. Então, a ideia é que a formação geral básica, a matemática, a física, a química, o português, a redação, seja cobrado dentro do Enem e que as disciplinas adicionais sejam apenas um reforço para a aprendizagem e a qualificação dessa aprendizagem desse jovem. Cobrar o que é da sala de aula, de fato. Cobrar o que é da sala de aula, que foi a mudança que nós fizemos no Congresso Nacional para retomar, tirar tempo de aula de matemática, de português, de física, de química, né? de educação física. Né? Então, para nós foi um equívoco que foi feito naquela mudança lá atrás, na época do governo Temer, e agora nós reformulamos para melhorar, claro, que sempre dialogando, ouvindo os secretários estaduais, os governadores, ouvindo os professores, ouvindo os alunos. 80% dos alunos que nós consultamos querem ensino médio com ensino técnico junto, que foi o modelo que o Ceará construiu, de escolas técnicas profissionalizantes de tempo integral. Então, essa construção, eu não acredito em nenhuma política pública se não for construída com os entes federados, com os estados e com os municípios, porque é lá na ponta que as coisas acontecem. É lá na ponta que está o professor, que está o aluno, que está a comunidade escolar. Então, essa tem sido a nossa forma de agir e trabalhar com diálogo, com respeito, construindo conjuntamente as ações para a gente avançar a qualidade da educação no Brasil. Agora, ministro, mudando aqui um pouquinho a pauta, entrando na questão da política, vamos aqui na questão de bastidor. Pesquisas feitas na avaliação do governo Lula apontam o Ministério da Educação, leia-se o ministro Camilo Santana, como um dos mais bem avaliados, né, nas 5 regiões do país. Inclusive, nos bastidores já se especula, né, uma preparação do seu nome para concorrer à sucessão do presidente Lula. Ele não falou ainda sobre reeleição e nem sobre sucessor. Como é que o senhor recebe essa mensagem, né? O senhor se sente credenciado, afinal o senhor já foi governador do estado 2 vezes, senador e agora ministro da Educação, com boas avaliações. O senhor se sente preparado para conduzir o Brasil? E aliada a essa pergunta, eu vou adicionar mais uma, né? O senhor tem vontade, aliada à pergunta do Miguel, a minha pergunta é juntinho, misturado. O senhor tem vontade de ser presidente do Brasil? Deixa eu só dizer uma coisa. Primeiro, assim, eu sempre coloco o nosso futuro sempre nas mãos de Deus e sou muito grato ao povo do Ceará pelas oportunidades que me deram. Muita generosidade, eu sempre procurei retribuir com muito trabalho. E é o que eu tenho procurado fazer hoje no Ministério. Para mim, sempre, eu fiz uma opção na minha vida. Porque, às vezes, as pessoas estão desacreditadas com a política. Mas, para mim, a política é o único caminho que existe para mudar a vida das pessoas. É a política, por exemplo, Miguel, que define o valor do salário mínimo. Quando, por exemplo, nós passamos 6 anos, Catiúcia, sem ter aumento real do salário mínimo, do trabalhador, do aposentado. Diferentemente na época do presidente. O presidente volta e nesses 2 anos nós já temos reajuste salarial acima da inflação, com ganho real do salário mínimo para o trabalhador no Brasil. E é a política que define isso. É a política que define a qualidade da educação. Por que o Ceará, que está longe de ser um estado rico, comparado com São Paulo, com Paraná, com Santa Catarina, tem a melhor educação? Decisão política. Então, eu acredito que a política é o caminho para a gente transformar a vida das pessoas e reduzir as desigualdades. Nós vivemos num país muito desigual, que poucas pessoas têm muito e a grande maioria tem pouco. Então, é para isso que, e às vezes as pessoas fazem opção na vida. Eu fiz essa opção de servir ao meu Estado e hoje, com muito orgulho, estou servindo ao meu país junto ao Presidente da República. E onde eu entro, eu gosto de entrar com vontade, com amor. Com os 2 pés. Com os 2 pés. Tá aqui no estúdio uma pessoa que trabalha comigo, ela sabe que eu saio de meia-noite do Ministério, saio 1h da manhã, não tenho hora para trabalhar. Então, às vezes minha mulher reclama, meus filhos reclamam, mas é uma passagem que a gente está tendo na vida e eu quero passar pela vida dando uma contribuição que eu ajudei a melhorar a vida das pessoas que mais precisam no meu estado e agora no meu país. Então,
O destino a Deus pertence. Eu acho que eu defendo que o presidente Lula deva ir para uma reeleição. Ele é um grande presidente, para mim é o maior presidente. Eu tenho convivido cada vez mais com o presidente, ser a sua sensibilidade. Porque governar, Catiúza, não é só você fazer uma obra, é você cuidar das pessoas. É importante fazer um viaduto, é importante fazer uma estrada, mas é importante você garantir que as pessoas tenham um mínimo de condições para viver dignamente. Quando o presidente saiu da presidência, ele tirou o Brasil do mapa da fome. Quando nós voltamos, mais de 30 milhões de brasileiros voltaram a ter fome no Brasil. E agora, no primeiro ano, quando ele aumentou o Bolsa Família, a média da Bolsa Família hoje no Ceará, por exemplo, as pessoas estão recebendo quase R$700 por mês. Nós incluímos também um programa que é apoio para crianças de 0 a 6 anos de baixa renda, que foi mais ou menos baseado no programa que eu criei aqui quando na época era governador, que é o Mais Infância Ceará. Nós já repassávamos uma renda, porque a fase mais importante da vida das pessoas é os primeiros anos de vida, é a formação do cérebro. Essa criança precisa ser estimulada, essa criança precisa se alimentar bem, essa criança precisa brincar. Se ela não se alimenta bem, eu comprometo todo o futuro dessa criança. Então, hoje o Bolsa Família tem R$150 hoje para além dos R$600, que são para crianças de 0 a 3 anos vulneráveis, para garantir o mínimo de alimentação adequada para essa criança. E eu tenho muito orgulho porque isso foi baseado no programa que nós criamos aqui no Ceará, que foi o Cartão Mais Infância, que também transfere uma renda para a família de baixa renda para garantir que essa criança tenha alimentação adequada, mínima, porque, repito, isso compromete o futuro dela. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito num governo, em gestores que tenham a sensibilidade de olhar para os problemas da população, que esteja presente nos bairros, que converse com as pessoas. Dizer que os gestores vão resolver todos os problemas, não vão conseguir resolver de imediato, mas ele precisa estar sintonizado com aquilo que mais a população cobra, que é aquilo que a população mais sente, que é a saúde, que é o problema da segurança, que é o problema da educação, que são os problemas do saneamento, enfim. Essa coisa que eu acredito, Catiúza. Então, portanto, eu estou na vida pública com muito orgulho, procurando servir sempre ao meu estado do Ceará, aos meus conterrâneos, e hoje nessa nobre missão de ajudar ao meu país, né? Então, raciocinando aqui em conjunto, coletivamente, o senhor, sim ou não, o senhor implicitamente nos responde que o senhor se sente preparado e que o senhor tem vontade de ser presidente do Brasil? Não, todos nós temos vontade de servir, e hoje servir no meu país. E é claro que isso, defendo, repito hoje, que o presidente vá para uma reeleição, e aí vamos ver quem vai, no futuro, quem vai poder representar esse projeto. Eu sempre fui uma pessoa de projeto, Catiúza, não é uma questão pessoal. Eu nunca quis ser governador porque eu quis ser governador. Eu representava um projeto naquele momento, que trouxe os avanços importantes para o Ceará, que tem desafios enormes. Então eu acredito nisso, eu não acredito que as pessoas têm que ser prefeitos ou governadores ou presidente porque querem por um projeto pessoal. Sim. Não, projeto político, projeto que defenda algo que valorize as pessoas, que cuide das pessoas, que olhe para a educação, que olhe para os problemas sociais. É isso que eu acredito na política e é por isso que eu estou no dia a dia me dedicando sempre a contribuir nesse sentido. Ministro, o senhor é militante do PT há bastante tempo, né? E eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente daquela eleição de 2020, a de 2022, e já de olho nessa eleição de 2024, nessas mudanças em que o PT atravessou, né? Quando o presidente Lula esteve lá preso em Curitiba e o momento agora que ele assume a presidência do país. Como o senhor avalia essa mudança, essa transformação dentro do próprio PT? Eu acho, Miguel, que primeiro eu acho que a gente precisa sempre estar se renovando, né? E se adaptando ao mundo, né? As mudanças, porque a gente vive em constante processo de mudança e de transformações, principalmente no mundo hoje tecnológico, que a informação é em tempo real, né? Ali você precisa estar sempre... Aconteceu, já fica sabendo. E você precisa estar sempre sintonizado com os anseios da população, né? Hoje as coisas são mais velozes, são mais rápidas, né? As respostas, enfim. Então, eu acho que a gente sempre tem que fazer uma avaliação, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? O mundo, as mudanças que estão... Mudanças climáticas, mudanças políticas, mudanças, né? Enfim. Então, eu acho que os partidos também precisam acompanhar e fazer sempre reflexões. Para mim, o que aconteceu com o presidente Lula foi uma das maiores injustiças da história desse país. Isso está sendo comprovado na justiça, né? Então, e a população devolveu ao presidente
esse reconhecimento do trabalho, da história dele, do trabalho. Te imaginar, um retirante, o Lula é um retirante, saiu do Nordeste brasileiro, uma mãe com 8 filhos, numa seca, vai para São Paulo, sobrevive, cria os filhos, mãe solteira, porque separou-se do pai. Ele nunca teve um diploma universitário e foi o presidente que mais criou a universidade desse país, que mais criou institutos federais, que mais olhou para a educação desse país. Então, é algo assim fenomenal. Então, eu acredito que ele é uma das maiores lideranças do mundo hoje, o presidente, e repito, é aquele sentimento de que é uma pessoa que cuida das pessoas, que sente o problema e a realidade das pessoas que mais precisam, que é obstinado em tirar novamente o Brasil do mapa da fome, já tirou 24 milhões da extrema pobreza agora do mapa da fome e vai tirar o Brasil do mapa da fome de novo nesse seu terceiro mandato. Então, eu acredito que... E aqui a gente passou por processos... claro que aquele momento repercutiu na imprensa, influencia nas pessoas, nas urnas, mas 2022 para nós foi um resultado muito positivo. O governador Eumano ganhou no primeiro turno aqui no estado do Ceará. É um grande governador, tem trabalhado... Você acreditava nessa vitória em primeiro turno, ministro? Eu acreditava na vitória dele, mas, para ser sincero, não acreditava já no primeiro turno. Acreditava que fosse para o segundo turno. Mas a população reconhecendo, repito, o projeto que estava em curso no Ceará, aquilo que nós estamos fazendo, para que ele pudesse avançar. E o Eumano tem uma responsabilidade e uma oportunidade, não tenho dúvida que ele fará. E eu sempre digo que eu quero que ele seja melhor do que eu. É sempre bom que as pessoas que nos antecedam trabalhem mais ainda para ajudar o meu estado. Porque eu sofri muito como estava governador, Miguel, porque eu não tinha o apoio do governo federal. Ao contrário, o governo federal trabalhava contra. O senhor batia lá a porta e não abria? Às vezes eu fico me perguntando, me mostrem. Aí eu faço até esse desafio para a população de Fortaleza, do Ceará, me mostre uma obra, uma ação do governo Bolsonaro no Ceará, uma sequer. Ao contrário, ele acabou com o programa Mais Médico, ele acabou com a farmácia popular, o Minha Casa Minha Vida paralisou no Brasil. As obras estruturantes importantes do Ceará, como a Transnordestina, estavam paralisadas. Eu precisei, como governador, Miguel, entrar na Justiça do Supremo Tribunal Federal para receber o dinheiro das obras das escolas do Ceará, que não me pagavam. Então, esse é o Bolsonaro, esse é esse projeto que nós somos adversários no Brasil hoje. Então, é diferente do Lula. O Lula respeita, independente de quem seja o prefeito. Nós voltamos com Minha Casa Minha Vida. O Ceará agora vai receber 150 mil novas moradias. Nós voltamos com o programa Mais Médico, agora quase que dobramos o programa Mais Médico no Brasil. Nós voltamos com o programa Farmácia Popular, dando remédio de graça para as pessoas que mais precisam, para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão. Então, nós voltamos com a obra da Nordestina do Ceará. Então, é esse o governo que a gente acredita que é possível. Então, assim, eu penso que a política ela existe, ela é feita para olhar para as necessidades e trabalhar independente. E quando você vira gestor, quando você vira governador, você não é governador só de quem votou em você, você não é presidente só de quem votou em você. Você é de todos os brasileiros, você é de todos os cearenses, você é de todos os fortalezenses, sem discriminação. Agora, com respeito, porque a política, às vezes, saiu do respeito. A gente vê aqui esses debates em São Paulo, a gente vê alguns debates aqui também, é algo que a gente precisa ter respeito. A democracia é isso, é você poder pensar diferente, mas precisa se respeitar um e outro. Você pode ser até escolher um candidato A ou escolher um candidato B, mas nós precisamos nos respeitar. E acho que é isso que está faltando na política, é acabar com esse ódio. Você vê o número de fake news, de mentiras que são propagadas hoje na internet, um agredindo um outro candidato, um falando mal do outro. Você lembra na época da pandemia, a gente aqui lutando para salvar vidas, e o nosso presidente contra a vacina, contra o uso de máscara, contra o isolamento social. A quantidade de pessoas que morreram nessa pandemia no Brasil, por falta de uma liderança a nível nacional, que pudesse cuidar das pessoas. Então é disso que nós estamos falando, a política é isso. E a escolha dos nossos representantes que nós fazemos, tanto como prefeito, como governador, ele vai definir os próximos 4 anos das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos netos, se vai ter vaga na creche, se vai ter posto de saúde para ser atendido, se vai ter remédio, se vai ter segurança melhor ou não. É isso que está em jogo. Então, a decisão do futuro passa pelas mãos de cada cidadão e cada cidadã, não só de Fortaleza, dos municípios cearenses, mas de todo o Brasil agora nessas eleições
no dia 6. Ministro, nós estamos na reta final da nossa conversa, do nosso cafezinho, e aí eu não posso deixar o senhor ir embora daqui sem antes lhe perguntar, o senhor falou da questão da... O senhor enfrentou 2 grandes desafios enquanto governador do estado, né? Que foi esse período da pandemia, foi bem delicado, e o senhor se destacou, né? Para a maioria das pessoas em relação a isso, a proteção das pessoas em torno da vacina e por aí vai, e também em relação à segurança pública. O senhor encontrou, enquanto governador, uma tropa chateada com o Estado, uma tropa se sentindo desvalorizada, e aí o senhor veio e abraçou a tropa, né? O senhor promoveu. A gente pouco ouvia falar sobre promoções de militares, ou nunca ouvia falar, enfim. O senhor aumentou o salário, por exemplo, de uma polícia civil que também se sentia desvalorizada e que não se ouvia falar, ou pouco se ouvia falar em aumento de salário, em valorização dos policiais, enfim. O senhor pegou a segurança para si e trouxe, né, as corporações para si, né? E aí eu lhe pergunto, atualmente, como é que o senhor teve o combate também nas facções criminosas, que o senhor foi para cima também, e muitas vezes o senhor endureceu o discurso em algumas vezes, e aí eu lhe pergunto, né, a gente está passando por um momento, digamos assim, delicado também com o governo humano em relação a essa questão das facções, o governo reagiu, também endureceu o discurso, e aí eu lhe pergunto, qual a sua leitura em relação às ações, né, do governo do estado atualmente em relação à segurança pública, esse combate à criminalidade, às facções criminosas, e em que ponto o senhor faria diferente ou o senhor acrescentaria ao atual governo do estado? Pô, muito boa pergunta, Catiúza. Primeiro, assim, eu sempre acreditei que uma polícia, para fazer um bom trabalho, precisa ser valorizada. E é isso que nós fizemos logo quando entramos no governo. Aumentamos o salário, aumentamos, um policial aqui no Ceará levava 20 anos para receber uma promoção. Fizemos o maior programa de promoções do país. Isso é reconhecimento, porque às vezes não é só o salário, é reconhecer você sair de soldado para cabo, você ser promovido na sua patente. Isso é importante para o profissional. Então, aumentar o efetivo. Nós praticamente quase dobramos o efetivo das polícias no Ceará. Isso foi importante. E o Amano também o Amano agora chamou quase 7 mil novos policiais de segurança, só em esse 1 ano e meio que ele é governador. E já anunciou novos concursos, mais 2.600 vagas só para a Polícia Militar, concurso para a Polícia Civil, enfim. Você tem que investir em tecnologia e inteligência, né? Nós criamos aqui, Catiúza, o maior centro integrado de inteligência do Brasil. Só é passar ali perto da base aérea, quase uma quadra vizinha à Polícia Federal, ali está todo o que é de mais moderno, na Borges de Melo, que é de mais moderno, né? Criamos o raio que se espalhou pelo interior do Ceará todo. Nós temos um efetivo que é um efetivo mais preparado, mais do ponto de vista de armamento, mais agressivo, vamos dizer assim, para combater o crime organizado. Catiúza, eu fiz aqui a primeira unidade presídio de segurança máxima. Não tinha um presídio de segurança máxima aqui, porque precisa olhar para as ruas e precisa olhar para o sistema prisional. Eu trouxe um dos homens mais sérios, que é o secretário Mauro Albuquerque, que continua, que fez um trabalho espetacular, né? Aliás, reconhecido até pela oposição, me elogiou quando eu trouxe o Mauro Albuquerque aqui para o Ceará. Vocês retomaram o controle do sistema. Você lembra que eu enfrentei isso, nós tiramos 6 mil celulares dentro dos presídios. Sim. Aí ameaçaram, botaram bomba e derrubaram torre de energia, bomba em viaduto, queimando ônibus. E eu disse, nós não vamos abrir 1 milímetro contra as organizações, porque era um absurdo ter um criminoso dentro do presídio mandando, dando ordem dentro do presídio para aqui para fora. Né? Então, controlou. Hoje a Justiça e o Ministério Público vai lá visitar os presídios, ver a diferença do que eram os presídios antes do que é o presídio hoje. Hoje tem disciplina, hoje tem controle, né? Então, fruto de um grande trabalho, de uma decisão política que nós fizemos em relação a controlar os presídios cearenses. Isso foi um fato. Fizemos concurso público para policial penal, estrutura, viatura, equipamento. Criamos um sistema de monitoramento de câmeras, inclusive com leitura de placas, e agora o Amano está colocando com leitura facial para identificar os criminosos do Ceará. Então, às vezes eu fico perguntando qual é a ação que faltou ou que falta fazer na área da segurança pública no estado do Ceará. Eu quero que me digam, porque quando chega na época da eleição, as pessoas começam com um discurso fácil
E eu vou repetir o discurso que eu sempre tenho feito. É preciso uma ação nacional, e tenho dito isso para o presidente Lula, porque agora é nosso governo. Então temos responsabilidade, porque a responsabilidade da segurança pública sempre foi dos estados, mas os prefeitos precisam assumir a sua parte, precisam iluminar bem a sua rua, precisam acabar com os terrenos baldios, tirar o lixo da rua, precisa ocupar os espaços melhores da cidade, né? Acabar com as áreas mais vulneráveis, ajudar mais a construir mais escolas, usar a Guarda Municipal integrada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, fazer um trabalho de inteligência. Os prefeitos têm essa obrigação, principalmente nas capitais, de fazer um trabalho integrado com o governo do Estado e com o governo federal. O que eu tenho defendido e o presidente Lula vai fazer agora, ele vai convocar agora todos os 27 governadores, aí, Catiúcia, é onde eu vou entrar, pela minha experiência. Como governador, precisa mudar as leis nesse país, precisa endurecer algumas leis em relação ao Código Penal. Olha, nós não podemos admitir que um criminoso tire a vida de alguém e no outro dia seja solto. Eu testemunhei isso. Nós passamos 2 anos para identificar um chefe de uma organização criminosa aqui, ele foi preso. Uma semana ele estava solto com a tornozeleira eletrônica. Isso não existe. Então, tinha um criminoso aqui, eu me lembro bem desses 2 exemplos, tinha um criminoso aqui que matou 5. O 5º foi um delegado da Polícia Civil. E ele estava solto. Então, precisamos endurecer as leis nesse país. E isso só quem faz é o Congresso. Os estados não podem endurecer essa lei. O segundo ponto é a justiça. Há uma sensação de que impunidade. O cara mata uma pessoa e um processo demora 10, 20 anos para ser julgado, Catiúza. O que o criminoso pensa? Não, eu vou matar, eu vou cometer o crime, porque eu sei que eu vou ficar solto. Então, é preciso. E qual é a ideia? O presidente vai convocar todos os governadores do Estado, o Congresso Nacional, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal, para que a gente construa um grande pacto nacional contra o crime. Se não for assim, se a gente não integrar as inteligências, proteger as fronteiras brasileiras, o Brasil não é produtor de droga. A droga entra pelo Brasil, entra pelo mar, entra pelos aeroportos, entra pelos portos, entra pelas áreas terrestres. É preciso focar mais nisso. É preciso fazer um trabalho inteligente e sufocar o dinheiro dessas organizações criminosas. Então, o Ceará tem feito um grande trabalho, tem desafios enormes. Tá bom, tá não. Precisa trabalhar muito mais. O Elmano está agarrado com o problema. Agora, não é com discurso fácil, não é com mentiras, não é sempre usando, na época de eleição, esse discurso, porque é o que eles fazem. É sempre usando esse discurso fácil na época da eleição. Mas, repito, se não houver uma ação nacional e quem tem que liderar isso é o presidente da República, olha que o presidente Lula é o meu parceiro, é o meu presidente. E ele vai agora convocar após as eleições para que a gente faça um grande pacto nacional, convocando os governadores, independente de quem é o partido, independente com a linha ideológica dele, mas isso é um problema que nós precisamos resolver. E não é só no Ceará não, cara, eu estou andando no Brasil inteiro. Está aqui uma paulista que trabalha comigo, vai lá ver como é que está a situação em São Paulo, vai ver como é que está a situação no Rio de Janeiro, vai ver como é que está a situação em alguns estados do Brasil. O problema é sério da violência, Nós do viramos assalto. o Salvador da vida, né? Então, assim, precisa... Mas, repito, se nós não endurecermos as leis nesse país, e eu digo isso por experiência própria, e não endurecermos, não isolarmos como nós fizemos aqui, criarmos mais presídio de segurança máxima, onde esse criminoso não tenha acesso, né? Claro que a lei dá direito e garantia a ele para que ele possa falar com o advogado, falar com a família, mas lá no presídio de segurança máxima é um vírus que você fala aqui no telefone do lado e no telefone do outro. Você não tem um contato para passar nada, para entregar. Então, assim, hoje o sistema prisional do Ceará, ele está muito mais... Aliás, eu desafio, a nível estadual, eu desafio um sistema prisional, pode olhar todos os 27 estados desse Brasil, se tem um que chegue aos pés hoje do estado do Ceará. Isso fruto, repito, do trabalho, e o governador Mano continua. É desafiador? É. E não é só você que está me ouvindo, que não é só no Ceará, não, é em todo o Brasil. Eu tenho percorrido os 27 estados desse Brasil. E estou ouvindo isso de todo mundo, do governador, do prefeito, da população. Então, precisamos trabalhar. Segurança é trabalhar de um lado, prevenção, é mais escola de tempo integral, é mais apoio para que o jovem não saia da escola, como o pé de meia, como o Bolsa Atleta. Esses atletas brasileiros que estavam agora nas Olimpíadas, a grande maioria receberam o Bolsa Atleta, que foi um programa do governo do presidente Lula, para apoiar o mínimo, dar uma bolsa para um atleta poder praticar o esporte, treinar e virar um atleta de bom rendimento. Então, eu adoro esse tema.
Eu sou ministro da Educação, mas eu passei 8 anos aqui, você sabe disso, enfrentei um motim, que criam sempre um motim, criavam sempre um motim na época de eleição. Eu endureci, que eu não admitia um policial encapuzado, ameaçando a população, amedrontando o comerciante, botando para fora esses maus policiais, mas a grande maioria são bons policiais. Enfrentei as facções criminosas dentro dos presídios e o governador Armando continua endurecendo, trouxe um grande secretário agora de fora aqui para o Ceará, tem reestruturado e vamos trabalhar conjuntamente com o governo federal, com os municípios, para que a gente possa avançar e garantir. Eu sei o sofrimento da população, que eu ando, escuto, eu gosto de ouvir. É a mãe preocupada quando o filho dela sai de casa, é o trabalhador quando sai, com medo de ser assaltado, com medo do crime, mas nós vamos juntos trabalhar muito mais ainda para garantir melhor segurança para a população. Antes do senhor ir embora, eu vou continuar nesse assunto, mas me dê só licença para o Miguel dar um recadinho aqui para o pessoal que está em casa e já a gente volta. Tem uma coisinha, o ministro aproveitou que você foi dar um recadinho do Master Médico, mas até um moranguinho aqui, ó. E doce. Moranguinho do Nordeste. Ministro, então esperei o Miguel para retornar aqui à nossa mesa, né? Ainda bem que o senhor está tomando suquinho de morango, tá comendo moranguinho. Né, não, ficou não. Eu disse, o senhor não vai sair daqui sem comer não, senão o povo vai dizer que é tudo cenográfico. Não é tudo de porque verdade, sabe que o povo menino. fala, É tudo de verdade, né? viu, gente? Se sou fitness, só tem até fruta. Ministro, a gente está na reta final, temos 1 minuto aí, 40 segundos para suas considerações finais. Mais uma vez a gente agradece a sua presença. Venha mais vezes, viu? Venha mais vezes, estamos aqui de portas abertas, foi um prazer conhecê-lo, estar com o senhor, trocar, né, essa ideia, conhecer um pouco mais da sua experiência. E aí o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. Eu quero só lhe agradecer, Catiúda, agradecer a você, Miguel, a toda a equipe da TV Cidade, ao programa. E agradecer aos fortalezenses, ao povo cearense que está nos assistindo. E dizer, Catiúda, que esse é um momento muito importante, que é um momento eleitoral, dia 6 de outubro nós vamos escolher os nossos representantes. Que a gente pense bem, avaliar a história de cada candidato, o que o candidato pode fazer nos próximos 4 anos, porque eu sempre digo, eleição vai definir os próximos 4 anos nas nossas vidas. Se vai ter mais vaga de creche, se vai ter boas escolas, se vai melhorar a segurança, se vai melhorar a saúde. Portanto, é muito importante que a população vote consciente, pensando no futuro dos seus filhos, dos seus netos. E dizer que eu sempre sou grato ao povo cearense, sempre a generosidade do povo cearense, sempre as oportunidades que me deram, e pode ficar certo que eu vou estar sempre, seja no Ministério, seja onde estiver, sempre olhando para o povo de Fortaleza, para o povo do Ceará. Obrigado, eu sou viu, apaixonado. ministro? Vem aí o Fala Brasil e até amanhã, se Deus quiser. Vou ficar aqui tomando café com o ministro, viu?